Lemos assim na Bíblia Sagrada: o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Pelo que se indignou o faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, que os servia. Assim estiveram por algum tempo em detenção. Meus irmãos, para que serve uma prisão? Qual é o valor do cárcere? De passar por situações críticas e dificuldades, como é bem ilustrado através da ideia do cárcere. Será que ele pode se transformar numa escola? O objetivo, obviamente, da prisão, não é? Ela tem três objetivos básicos, que o primeiro é punir exatamente a pessoa que cometeu determinado crime. O segundo é tirar do convívio da sociedade onde não possa mais praticar aquilo. E o terceiro, que quando a gente olha para a situação das penitenciárias no Brasil e a história delas, a gente fica se perguntando, é exatamente isso, é corrigir, para reinserir o cidadão na sociedade novamente. Seria então aí o sentido de uma escola, mas infelizmente muitas vezes isso não acontece. Nesta semana aconteceu um fenômeno que eu acho que ilustra um pouco isso aqui. E sem entrar, obviamente, em toda a polêmica que o caso envolve, eu me refiro a um deputado que essa semana, terça-feira, foi preso, depois de divulgar um vídeo onde falava coisas terríveis contra pessoas, e especialmente com uma instituição, inclusive falando, digamos, fazendo uma certa apologia contra o regime democrático. Em vários momentos em que este deputado se pronunciou, foram sempre com muitas agressões, até mesmo quando a polícia estava lá na sua sala, ele gravou novo vídeo, já sabendo que seria preso, novamente desafiando as autoridades e dizendo: você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. E aí foi. Depois levado à polícia civil ali, foi alertado que devia usar máscara, novamente com expressões agressivas e sempre dizendo: eu sou deputado, e tudo isso. E alguém comparou estas atitudes e as expressões que ele usava como de um lobo feroz. Muito bem, o assunto foi levado na sexta-feira à Câmara dos Deputados para votar se ele permaneceria ou não na prisão. E ali então foi divulgado, ele fez uma transmissão, um vídeo em que ele falava aos seus colegas ali da Câmara dos Deputados. Era outro tom. Alguém comentou que, acuado, o deputado foi de lobo a cordeiro muito rápido. Seria o efeito da prisão? Penso que a prisão não transformou o deputado, mas domesticou o lobo. Para que serve uma prisão? Qual é o valor do cárcere? O cárcere pode tornar-se uma escola. E no caso específico de José, em que ele é sequestrado de sua terra, tirado, roubado da sua terra, como ele depois se expressa,
foi roubado da terra dos hebreus, levado para o Egito, e agora ali na prisão, absolutamente injusta. Aliás, nós já meditamos entendendo que não era meramente injusta, mas era uma prisão em que, como fruto de resultado de um compromisso absoluto dele. Nós falamos de 3 princípios que José levou em conta para resistir à sedução da mulher de Potifar. Um compromisso que ele tinha com a confiança que Potifar colocou nele. O compromisso que ele tinha de não praticar o mal. E o compromisso, sobretudo, com Deus. Muito bem. Ele então, à luz desses compromissos, resistiu. Mas mesmo assim foi levado para a cadeia, porque uma narrativa falsa, dada pela mulher de Potifar, acabou convencendo Potifar. Neste caso, a prisão significou uma escola também para José. É o que nós vamos meditar durante esse tempo. E eu começo me perguntando: quem mandou José para a prisão? Quem foi o responsável por esta prisão de José? É o que nós vamos nos perguntar. Depois que José se torna governador no Egito, e ele então acaba reencontrando os seus irmãos sem se identificar com eles, no momento em que ele se identifica com os seus irmãos, nós temos uma expressão muito profunda da parte dele em Gênesis 45, 5-8. Ele diz: agora pois, meus irmãos, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida, preste atenção nisso que ele vai dizer, é que Deus me enviou adiante de vós. No versículo 7 de Gênesis 45, Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. E no verso 8 ele diz: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Dá a impressão aqui no primeiro momento de 2 questões ou 2 interpretações de José sobre o caso. A primeira é que Deus era de fato quem o enviara para a prisão. Deus seria o responsável por enviá-lo. Vejam que no verso 8 ele diz: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó. Meus amados irmãos, aqui já corriam 22 anos desde que o fato tinha acontecido. E o próprio José, colocando o nome do seu irmão, do seu primeiro filho primogênito, de Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer dos meus trabalhos, das minhas aflições e da casa do meu pai. Então, de certo modo, ele teria até esquecido. Mas me chamou a atenção este fato, é que José aqui, de certo modo, diz aos seus irmãos: olha, não foram vocês, foi Deus o responsável. O segundo aspecto aqui é que ele estaria identificando, ou dizendo que Deus fez isso para livrar a eles, aos seus irmãos, a casa de seu pai. Vejam que coisa tremenda. Mas me chama a atenção que no capítulo 50, versículo 20, 17 anos depois da chegada de Jacó ao Egito, nós temos uma outra perspectiva, uma outra interpretação de José. Vejam o que ele diz no verso 20 do capítulo 50. Vós
vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Eu não tenho dúvida, meus amados irmãos, que esta segunda interpretação de José, absolutamente diferente da primeira, é que foi aquela mais correta. Um José já maduro, um José já tendo superado todo o seu passado de sofrimento, ele não justifica o erro dos seus irmãos e diz: vocês intentaram o mal, mas Deus pegou esse mal e transformou em bem, e agora já não é só a família. Ele diz: para fazer o que se vê neste dia, conservar muita gente com vida. Bom, perdura a pergunta. Então José está dizendo que os irmãos dele são os responsáveis pela sua prisão? Vamos tentar lembrar aqui alguns detalhes da vida e desta trajetória de José. No capítulo 37, versículo 2, a Bíblia conta que José trazia a Jacó más notícias a respeito dos seus irmãos. É aquilo que a gente chamou de X9. Não é? José contava para o seu pai o que é que seus irmãos faziam de errado. Não é? Dedo duro, como é a expressão popular que a gente usa às vezes. No capítulo 37, versículo 3, a Bíblia diz que o seu pai, que Israel, amava José mais do que todos os outros filhos. E os seus irmãos, vendo isto, diz a Bíblia, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Então observem, meus amados irmãos, que a pergunta pela autoria, pela responsabilidade, pela prisão de José é muito mais ampla do que simplesmente aquela resposta que ele tenta dar, dizendo: não, foi Deus. Havia a atitude de José, havia o amor cheio de parcialidade do seu pai, que instigou o ódio no coração dos seus irmãos. E no capítulo 37, versículo 8, diz a Bíblia que José conta o seu sonho aos seus irmãos, e a Bíblia diz assim: por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos. Preste bem atenção nisto, 37, 8. Mas ainda o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Que coisa! Não era apenas um sonho, mas era o que é que José dizia para os seus irmãos. Isso instigava ainda mais a ira. O capítulo 37, versículo 11 diz que os seus irmãos o invejavam. No capítulo 37, versículo 18, diz que ao verem José vindo ao encontro deles ao longe, antes que ele chegasse aonde eles estavam, diz a Bíblia, conspiraram contra ele para o matarem. Aí entra a história de um dos irmãos, Rúben, que tentou livrar o seu irmão. Depois, o outro irmão, Judá, que tenta livrar também José da morte, sugerindo que ele fosse vendido. E a Bíblia diz, capítulo 37, versículo 28, que eles venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. José então é vendido para a casa de Potifar. Ali na casa de Potifar, a mulher de Potifar coloca os olhos sobre José, cria a narrativa mentirosa, porque José resistiu à tentativa de sedução daquela mulher. Meus amados irmãos, o que a gente pode dizer ao tentar responder esta pergunta: quem mandou José para a prisão? Todos eles que estão aqui mencionados, todas as circunstâncias, toda a situação vivida, as atitudes mesmo do jovem José.
porque com suas palavras ele instiga ainda mais o ódio de seus irmãos a todas as responsabilidades. O que eu quero dizer aqui nesta manhã a você é que todo dom perfeito, toda boa dádiva descem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, é o que nos diz a Epístola de Tiago. Tudo que Deus tem para nós e nos dá é o bem. A Bíblia vai dizer ainda em 1 João que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Não, meus amados irmãos, a bondade do Senhor vem sobre nós. Não foi Deus quem mandou José para a prisão. Isso me leva ao segundo aspecto. E o segundo aspecto é dizer isso: não foi Deus que mandou José para a prisão no Egito, mas Deus usou a prisão de José para o bem. Deus usou a prisão de José para o bem. Observem, meus amados irmãos, que no capítulo 39, versículo 2 em diante, a Bíblia vai dizendo que estando José na casa de Potifar, o Senhor era com ele, tornou-o próspero. José encontrou e achou graça diante dos olhos de Potifar, e a Bíblia vai dizer no verso 5, desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Então observem, que embora Deus não tenha mandado José para a prisão, o amor de Deus por José seguiu ali mesmo, no exílio, lá no Egito. Isso me lembra a expressão de Paulo em Romanos: nada nos pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sim, meus amados irmãos, nada pode nos separar deste amor. E não foi o exílio no Egito, não foi a conspiração de seus familiares que o afastaram deste amor. E a Bíblia ainda completa dizendo: e a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto na casa como no campo. Portanto, o que a gente conclui é que mesmo na prisão, Deus estava com ele, Deus era com José. Está aí no capítulo 39, versículo 21. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua graça. Glória a Deus. E mais, dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, lá na prisão. O Senhor era com ele, fazendo-o prosperar, mesmo naquela circunstância difícil. Me chamou a atenção, enquanto lia o texto, e os irmãos sabem que nós temos meditado longamente sobre este capítulo, ou aliás, sobre este livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Temos feito aqui uma série de meditações, mas me chamou muito a atenção a expressão do versículo número 4. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, vírgula, que os servia. Que os servia. Esta tradução da Revista e Atualizada diz assim: o comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. José servia a estes homens que estavam na cadeia. Que coisa interessante, meus amados irmãos, porque estes oficiais estavam sendo abençoados pela vida de José.
Então observem que não foi Deus que mandou José para a prisão no Egito, mas Deus usou a prisão de José para o bem. Não só para o seu próprio bem, como nós vamos ver agora, mas inclusive para o bem de muitas pessoas. A Bíblia diz que quando José despertou, capítulo 40, verso 6, quando ele veio a este copeiro e padeiro pela manhã, ele viu que eles estavam perturbados e pergunta-lhes, verso 7, ele perguntou a eles dizendo: por que está o vosso semblante tão triste hoje? Então observem que a prisão de José foi usada por Deus para o bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. As circunstâncias difíceis pelas quais passamos, a expressão cárcere, inclusive, ela pode ser usada ou é usada figurativamente para dificuldades, lutas, tempestades. Deixa eu dizer uma coisa a você: as tempestades da sua vida, Deus não é o responsável por elas, mas Deus pode usá-las para abençoar, para promover o bem. Essa é uma preciosa lição. Mas isso me leva ao último aspecto que eu quero refletir com vocês nesta manhã. É o terceiro aspecto, que diz o seguinte: antes de ser usado para manter a vida de muitos, José precisava abandonar o seu sonho de ser senhor para abraçar o sonho de Deus de ser servo. Antes de ser usado para manter a vida de muitos. Foi isso que José disse, no capítulo 50, no versículo 20, quando seus irmãos, preocupados que ele se vingasse deles, depois da morte de seu pai, o procuraram. Vou repetir o texto que já lemos: vós na verdade intentastes o mal contra mim, Deus porém o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora eu disse aqui que José precisava abandonar o seu sonho de ser senhor, para abraçar o sonho de Deus de ser servo. Será que é isso mesmo? Talvez alguém me perguntasse: mas o sonho de José acabou se cumprindo? Não era o sonho que Deus lhe deu? É muito interessante nós vermos que a maioria dos sonhos, como revelação, Deus fala à pessoa. No caso deste sonho de José, não. Deus não fala. A Bíblia ressalta que José falou. E a Bíblia diz assim, capítulo 37, versículo 8, já lido aqui: por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Mas que palavras são essas? Apenas a narrativa dos sonhos? Será que foi isso? Observem capítulo 37, no versículo 8, seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos. E uma tradução da Bíblia vai dizer: e de suas intenções. Sabe, irmãos, ao meditar aos pés do Senhor sobre esse texto, eu consegui compreender uma coisa muito forte. José teve o sonho, mas José não entendeu o sonho, até mesmo pela sua juventude. José entendeu que o seu sonho significava que Deus estava preparando um futuro para que ele fosse senhor. Senhor.
sobre seus pais, sobre seus irmãos, que ele os dominasse, como seus irmãos entenderam as suas palavras e as suas intenções. Mas Deus precisava usar a escola do exílio, a escola do cárcere, para curar José desta interpretação errônea dos sonhos. É por isso que eu entendo que antes de ser usado para manter a vida de muitos, José precisava abandonar o seu sonho de ser senhor para abraçar o sonho de Deus de ser servo. Quando a Bíblia diz que ele foi colocado na casa de Potifar, a Bíblia ressalta: e o servia. Era servo. E aqui vai uma questão muito importante, é que a palavra hebraica aqui usada para dizer que José servia, não é a palavra mais comum para escravo, mas é uma palavra no sentido de servo como servidor, não é escravo, mas é a pessoa que serve com prazer, não obrigada. Quando o copeiro mor e o padeiro mor foram colocados sobre os ombros e sobre a responsabilidade de José, a Bíblia diz: e ele os servia. Ah, meus irmãos, José aprendeu o significado da bênção de Deus. José aprendera o significado daquele sonho. Foi ali na prisão, na luta, na tempestade que ele aprendeu que nós somos chamados para servir, não para sermos senhores. Na escola do exílio e do cárcere, Deus estava transformando José, transformando os sonhos de José, de ser senhor, de dominar, para se tornar servo. Eu encontro na Bíblia, em diversos momentos, esta expressão profunda sobre o sentido da nossa vida, que aliás alguém já disse: quem não vive para servir, não serve para viver. Nós fomos chamados a servir a Deus e servir as pessoas. E obviamente o maior exemplo para nós está em Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Eu gosto da expressão de Efésios capítulo 5. E ali vai descrevendo as, digamos, responsabilidades, e vamos quase dizer os deveres, as relações entre esposo e esposa. E muitos têm se firmado ali para dizer que o que é mais importante ali é que a mulher é chamada a ser submissa aos seus maridos. Mas muitos se esquecem de ver que quando a Bíblia fala sobre o homem, coloca um ideal muito maior. A Bíblia diz: vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E então o texto explica o que é este amor. A Bíblia vai nos dizer: e Cristo se deu, se entregou pela igreja, para que ela se tornasse maior e melhor. É isso, meus amados irmãos. Muitos têm interpretado este texto na ideia do domínio do homem macho sobre a mulher. Mas eu vejo nesse texto exatamente o contrário. É que a Bíblia nos chama a servir uns aos outros. É que a Bíblia chama o marido a, com amor e
pelo amor, servir. É por isso que no versículo 21 deste capítulo 5, antes de falar de cada um individualmente, ele fala em geral. Sabe o que ele diz? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Todos nós devemos servir uns aos outros. Esse é o desafio e a chamada bíblica para todos nós. Servir uns aos outros. E foi isso que a prisão ensinou a José. Qual o valor de passar por dificuldades? José foi mandado injustamente para a prisão. Mas o Senhor era e estava com José, estendendo sobre ele a sua graça e dando-lhe graça aos olhos das pessoas que o cercavam. Interessante que no cárcere a Bíblia diz que José alcançou graça aos olhos do carcereiro, e o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E olha o que a Bíblia diz aqui: e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. Está no capítulo 39, versículos 21 e 22. Ou seja, a chegada dos dois oficiais do faraó ao cárcere, onde José estava preso, adiciona um significado especial àquela experiência de dificuldades, de limitações, de cárcere, de prisão, por um lado, e a função de ordenador na prisão, por outro. É isso que a Bíblia diz. Era José quem ordenava tudo o que fazia ali. O capitão da guarda, então, pôs os novos presos sobre a sua responsabilidade, e José os servia. Meus amados, em nossa visão de mundo, ordenar não combina nem um pouco com servir. Mas é isso que o Evangelho nos chama. Quando os discípulos estavam brigando entre si para ver quem era o maior, Jesus disse: o maior é aquele que é servo de todos. A nossa grandeza não está em ocupar cargos, funções e receber títulos. Meus amados irmãos, a nossa glória está em servirmos, porque assim nos tornamos cada dia mais parecidos com Jesus. Eu gosto muito de uma história que se conta e se atribui a Teresa de Calcutá. Ela estava no seu trabalho lá em Calcutá e trabalhava com enfermos, com doentes, com leprosos, com essa gente com lutas e desafios na sua vida. E um certo banqueiro foi visitá-la lá em Calcutá, para conhecer o trabalho dela e quem sabe até ajudar financeiramente. Mas quando ele chegou e viu a situação terrível pela qual Teresa de Calcutá ali servia aquelas pessoas e ajudava aquelas pessoas, ele disse: ah, irmã, eu não faria o que a senhora está fazendo por dinheiro nenhum do mundo. E ela respondeu: eu também não. Eu também não. Porque ela servia sem segundas intenções. Ela servia sem nenhum interesse. Meus amados, para que serve uma prisão? Eu pergunto, para que serve uma prisão injusta? Para ensinar-nos a aprender a servir. O texto diz assim, capítulo 40, no versículo 4. Assim estiveram por algum tempo em detenção, se referindo ao padeiro e ao copeiro-mor. Assim estiveram por algum tempo em detenção.
o cárcere não era parte integrante da vida deles. Assim como as dificuldades, as lutas, as tempestades, os sofrimentos não são parte integrante da nossa vida. Eles estavam no cárcere, mas o cárcere não fazia parte deles. Eles estiveram ali apenas por algum tempo. Meus amados irmãos, que a gente tenha essa percepção. As lutas e dificuldades da nossa vida são só por algum tempo. Mas que a gente saiba aproveitar o tempo em que elas passarem por nós. Que nós possamos aprender com elas a sermos iguais a Jesus, a servirmos como Jesus servia. Que Ele, portanto, nos abençoe. Amém. Talvez você passe por lutas e tempestades na sua vida e pergunte: Senhor, por que eu? Por quê? Talvez seja essa a pergunta que vem ao seu coração. Assim como Rebeca se perguntou quando os filhos lutavam no seu ventre, ela disse: Senhor, por que eu? Por que isso? Que a Bíblia talvez nos esclareça nesta manhã através dessa experiência. Não o porquê, mas talvez o para quê. É para nos ensinar a servir. Mas nunca esqueça disso. As dificuldades e as lutas, o cárcere, não faz parte da nossa vida. Ele vai passar. As dificuldades e lutas vão passar. Creia nisso. E enquanto durar o cárcere, nunca se esqueça. Deus sabe. Deus ouve. Deus vê o que você está passando.